Bem-vindo aqui. Em mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre uma empresa que apresentou seu resultado para o segundo trimestre de 2024. Também vamos falar um assunto que já há uns 4 anos, aproximadamente 3, 4 anos, se vem conversando sobre privatização de uma elétrica e também dando continuidade a essa novela do fim do JCP, juros sobre capital próprio. Hoje é dia 21 de agosto de 2024 e o nosso mercado ele continua bem faceiro. Eu digo faceiro porque a nossa bolsa, agora 11h10, ela chegou próximo ali dos 136.800 pontos, agora está 136.400, mas veja que ela escalou para um novo recorde, pelo menos no diário, comparado, né, com a nossa bolsa passada. Mas voltando aqui para o assunto que nos interessa, eu estou olhando para a ITR da Sanepar. Sanepar a gente coloca junto com o Copasa na parte de saneamento, empresas que a gente olha, não fazem parte da carteira do canal, portanto, como não faz parte da carteira do canal, nós acabamos por não olhar para o projeto e nem ver a consonância dela com o cenário. Embora o cenário, desde o marco do saneamento básico, ele passa a ser favorável para as companhias de saneamento. Então, quando nós olhamos aqui para o patrimônio líquido da Sanepar, a gente percebe que no fechamento de 2023 estava 9,7 bilhões e agora está 10,1, quase 10,2 bilhões. Depois nós vamos dar uma olhada o que isso representou em termos de crescimento percentual. Olhando para as receitas da Sanepar, nós podemos ver que nas receitas de venda de bens e serviços, que estava em 2,9 bilhões, quase 3, salta agora para 3,3, quase 3, quase 3,4, né, na verdade. Um crescimento interessante do ponto de vista das suas receitas, ainda que isso não reflita o lucro da companhia. Veja que ele estava em 741 milhões por conta do fechamento do primeiro semestre de 2023 e agora no fechamento do semestre de 2024, 754, um crescimento muito suave, né? Muito pequeno e não muito significativo. Também, dando uma olhada, vou baixar um pouquinho aqui, para o fluxo de caixa da companhia. No fluxo de caixa, nas atividades, no caixa líquido das atividades operacionais, que estava um pouco mais de 1 bilhão por conta do fechamento do semestre de 2023, agora 1,2. A gente sempre quer que isso seja positivo, feche no positivo, exatamente por conta que ele vai refletir que para aquilo que ela arrecadou, os custos que foram envolvidos. Então, significa que ela arrecadou mais do que seus custos, portanto, ela tem um caixa líquido de suas atividades operacionais positivo. Quando olhamos para o caixa líquido das atividades de investimento, veja que ele está mais ou menos em sintonia com o fechamento do primeiro semestre de 2023, e aqui é curioso porque é sempre dentro do mesmo item, né? Aplicação no imobilizado, intangível e ativo de contrato. É aqui que tem o aumento dos ativos da companhia, ou seja, por isso que é negativo, né? Está adquirindo mais ativos, ou então dentro dos investimentos, que não é o caso, que até teve uma redução dos investimentos da companhia neste caso. No caso das atividades de financiamento, até marquei errado aqui no final, também nós queremos que seja negativo, isso porque existem as amortizações, existe o pagamento de juros da dívida, né, dos financiamentos, também pagamento do principal, mas é interessante aqui o pagamento de juros sobre capital próprio. Os dividendos também vão estar aqui, que é o que nós queremos ver. Por isso que fica no negativo, nós queremos que fique no negativo o caixa líquido das atividades de financiamento, indicando que a companhia é pagadora de proventos. Também vamos dar uma olhada aqui na geração do caixa. Veja que o aumento do caixa, aqui embaixo, foi de 153 milhões. Isso significa que tem um reflexo aqui no caixa. Ele saltou no início, esse caixa, no fechamento do primeiro trimestre de 2024, de 1,2, quase 1,3, mais esses 150 milhões, passou para 1,4 milhões, ou seja, a companhia no trimestre gerando caixa. E a nossa projeção, em cima disso, para a Sanepar, lá para o final de 2024, em 6,7 bilhões de receita, 1,5 bilhão de lucro líquido, a possibilidade da companhia pagar 30 centavos, se ela pagar isso aí, dividindo esses 30 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo que pagamos pela ação,
um preço teto de R$ 5,12. Nos últimos 5 anos a companhia pagou 27 centavos aproximadamente, nos dá um preço teto aqui de R$ 4,44. Quando nós trazemos o patrimônio líquido para a baila, aqueles quase 2 bilhões, veja que ele cresce desde o fechamento do ano passado, de 2023, 10,89%. Crescimento muito interessante. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, você dá uma olhada, principalmente no primeiro trimestre, eu mostro ali qual foi o efeito principal. Mas veja que se nós pegarmos esse patrimônio líquido e dividirmos pelo número de ações que a companhia possui, aproximadamente 1,5 bilhão de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de 6,74. A ação está cotada atualmente a R$ 5,81, portanto, ela está cotada a 0,86 ou 86% do seu valor patrimonial por ação. Um indicativo de que a ação possa de fato estar barata, porque afinal de contas ela está abaixo do valor patrimonial, e que o risco é muito baixo de investir nessa ação. Considerando o lucro líquido que nós vimos, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,82, se você compra a ação a 5,81 em função do lucro líquido, você pode receber de volta em aproximadamente 5 anos e 9 meses, 10 meses aproximadamente. O dividend yield da companhia é 5,28, veja que ele está em 5,28%, ele é abaixo dos 6%, por isso que a gente olha com certo distanciamento para a Sanepar. Neste ponto do vídeo, você pode até dar uma pausa, porque o que acontece? Eu trago todos esses dados que eu apurei agora, recentemente, da Sanepar, todos eles estão aqui, inclusive o endividamento que eu não falei, ele está 1,7 de endividamento da companhia, de alavancagem. Veja que é muito parecido com a Copasa, que está desse lado. Você vai poder comparar todos os indicadores aqui, preço sobre o valor patrimonial por ação, o preço sobre o lucro líquido por ação, para ver aquela que melhor se ajusta à sua carteira. Atualmente, eu acho que a Copasa se coloca numa condição melhor, mas eu deixo aí para que você chegue à sua própria conclusão. Trocando de assunto, agora no mesmo vídeo, informações que nós captamos desde ontem, que estão no entorno do nosso mercado e que lá no final das contas nos ajudam, se nós fizermos a interpretação correta, na nossa tomada de decisão. Então, essa notícia está no Investidor 10, ela é assinada por Matheus Rodrigues e ela é do dia de ontem, dia 28 de agosto de 2024. E é interessante porque o presidente do Conselho sai em defesa da privatização e cobra o governador de Minas Gerais. Então, segundo o presidente do Conselho, a continuidade dessa discussão é crucial. Se a continuidade é porque ela já vinha sendo feita. Então, ela é crucial para o futuro da companhia e para aqueles que investem nela. Isso é a visão dele. Então, a matéria que ela se discorre sobre isso, né? Em uma reunião anual com investidores e analistas, o presidente do Conselho de Administração, na verdade, ele está há muito tempo, né? Advogado, tem causas aí, principalmente na questão contábil, já teve em outras empresas privadas na parte de direção, depois ele praticamente se aposenta e volta então como conselheiro aí da CEMIG. Indicativo que nos aparenta de ser pessoa do establishment, né, do estamento. Então deve ter as suas razões para estar propondo esse tipo de ideia. Ele reiterou a necessidade de avançar com a privatização da companhia de energia, porque o que está defendendo hoje, ele entende que alinha-se com as intenções declaradas pelo governador de Minas Gerais. Ele fez isso aí no passado. O que acontece é que, do ponto de vista dele, essa questão da privatização ainda está no radar da atual gestão. Isso porque o governador de Minas Gerais ele foi reeleito para o cargo. Aqui está a parte principal, antes de eu entrar nela, né, vamos olhar para essa que está em azul aqui. Apesar de defender firmemente a privatização, o executivo não comentou as recentes negociações sobre uma possível federalização. Isso aí está em pauta, porque o governador de Minas Gerais está oferecendo tanto a CEMIG quanto a Copasa, que nós vimos agora há pouco, né, em troca de abatimento da dívida pública do estado de Minas Gerais, que está suspensa. Se eu não me engano, está suspensa desde o período pandêmico e, consequentemente, aqueles juros lá estão aumentando. Mas olha o que ele diz aqui, ó, o presidente do Conselho.
Se não estamos alinhados com essa ideia, estamos perdendo tempo. A ideia de privatização. Nós, na CEMIG, ele está na CEMIG, né? Será que ele é acionista da CEMIG? Acreditamos que a privatização é uma solução viável e promissora. Tá bem, mas viável, os aspectos legais proporcionam isso. Mas do ponto de vista de promissor, discorra mais sobre isso, explique para as pessoas por que o pagador de imposto ou acionista ele vai ter benefício com a privatização. Eles não dizem isso, é uma coisa muito superficial, muito por cima, parece que é uma defesa muito mais de cunho ideológico do que propriamente daquilo que pode trazer resultado. Número 1, para o pagador de imposto, número 2, para o acionista. No caso aqui, nós, claro, vamos ter mais o lado do acionista, até porque não somos cidadãos, né, do Estado, somos brasileiros, somos todos do mesmo país, mas não somos cidadãos do Estado de Minas Gerais. Nós não pagamos ou não nos utilizamos dos impostos que são pagos lá. Nós pagamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente olha mais com esse aspecto, né, do acionista. Mas o povo de Minas Gerais é pagador de imposto. Essa empresa pertence ao povo de Minas Gerais. Então, qual é o benefício que tem para eles? E depois, segundo, qual o benefício que tem para os acionistas? Isso não fica claro. Então, a questão das privatizações, elas sempre precisam ser vistas por esse lado. Não basta apenas a privatização pela privatização. É necessário que haja um benefício para quem realmente interessa. Na minha opinião, o pagador de imposto. Também é verdade que se diz muito, né, se fala no Estado mínimo. Por outro lado, o sujeito que atualmente foi colocado à frente do Executivo Nacional, ele entende que é o contrário, ele quer que pare de se falar em Estado mínimo, mas o interessante mesmo é o Estado eficiente. Eu não tenho nada contra uma empresa ou o Estado ter empresas de capital aberto, não vejo problema nenhum nisso, mas, na minha opinião, teriam que ser sempre de capital aberto, até para proporcionar ao cidadão que ele também ingresse como acionista. Não vejo problema nenhum que o Estado seja majoritário. Eu vejo problema quando o Estado ele tem maioria absoluta, porque daí ele faz o que quer e nomeia pessoas que ele quer dentro do conselho e ficam essas pessoas aí depois dando esses pitacos que lá no final das contas não tem muito compromisso com a companhia. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Outro assunto que está à baila ainda, veja aqui, ó, saiu no Poder 360, assinado por Naomi Matsui, é do dia 20 de agosto, portanto também é uma reportagem do dia de ontem. Partidos preparam ofensiva contra aumento do JCP. Eu trouxe aqui, o governo está tentando negociar da seguinte forma: a reoneração da folha, porque a desoneração da folha ela decorre desde o governo Dilma lá atrás e depois nunca mais se reonerou. Então o governo quer a reoneração, ele quer o recurso e se não ocorre a reoneração, ele quer uma compensação que viria através então da extinção do JCP. Senadores do PL, do PP, PL é o Partido Liberal, PP é o Partido Progressista, do Republicanos e o Partido da Social Democracia, o PSD, devem votar para derrubar a elevação da alíquota de juros sobre capital próprio. Então esses aí estão indo numa outra toada, estão indo ao contrário, né? Eles não querem que haja a extinção do JCP. Evidente que isso aí mexe com alguns bolsos de lá também, né? Lá de cima, porque se não mexesse eles não estariam fazendo isso. Integrantes de ao menos 4 bancadas, são essas que eu falei agora há pouco, pretendem se opor ao trecho incluído na semana passada. Quando fala em trecho incluído, o que significa isso? Que normalmente o relator meteu aquilo que eles chamam de jabuti no meio do projeto de lei que está em debate. Maior bancada do Senado, com 15 integrantes, PSD, também terá votos contrários ao aumento da alíquota. Deverá ter resistência grande. Olha só isso aqui, porque eu deixei marcado isso, né? Esse trecho aqui que está em verde. Porque a gente consegue perceber o nível dos nossos representantes. O que ele diz aqui é o seguinte, né? O líder esse aqui é o Ângelo Coronel, PSD, ele falou aprovar o Poder 360. Então é um senador lá. Ele diz o seguinte, ó: deverá ter resistência grande parte para excluir do texto e deverá acontecer. Eu não sei, eu vou tentar explicar o que ele quis dizer com isso, certo? Ele quis dizer o seguinte, que
grande parte dos congressistas vão ter resistência ao projeto de lei. E eles tentarão excluir do texto o que ele entende que deverá acontecer. Mas o que ele disse aí? Deverá ter grande resistência, grande, para excluir, ou seja, como se tivesse resistência à exclusão. Não se tem resistência à exclusão. Se tem resistência ao texto e se é favorável à exclusão. Então vejo que como nós estamos nas mãos dessas pessoas, e é isso que o professor Olavo de Carvalho chamava de analfabetismo funcional. As pessoas querem dizer uma coisa e não conseguem dizer com clareza. Ou seja, se tem resistência ao que foi incluso no texto, ao jabuti, que é a extinção do JCP. E isso, por conta da resistência, com a movimentação dessas bancadas, poderá ser excluído do texto essa proposição. Por outro lado, veja aqui que integrantes do governo no Senado, que são os maiores apoiadores da medida, ou seja, para a extinção do JCP, eles acham que a chance está em meio a meio. Eu acho que se o governo está dizendo que está meio a meio, ou o representante do governo está dizendo que está meio a meio, é porque existe chance de que ela seja extinta. Você vai ver nessa reportagem também esse trecho aqui, o JCP ressuscitado, é porque o governo já tinha a intenção, o governo federal já tinha a intenção da extinção do JCP, ele perdeu sempre, isso já estava no contexto da regulamentação da reforma tributária, nós trouxemos aqui no canal. E agora eles aproveitaram essa questão da reoneração para ressuscitar os JCPs como gatilho do acordo da desoneração, ou seja, o acordo da desoneração é o seguinte, mantém, mas aí então se extingue o JCP. E é legal aqui nessa matéria, que nesse outro trecho, veja que faz uma explicação aqui sobre o que é o JCP, né? Entenda o JCP. E eu achei bacana principalmente o que está aqui no final. Eu já expliquei isso aí em vídeo anterior, mas é o seguinte, os juros sobre capital são calculados para reduzir o valor do lucro real sobre o qual a companhia paga impostos. Imposto de renda de pessoa jurídica e o imposto de contribuição sobre o lucro líquido. Então, quando como o JCP é entendido como um pagamento, né, para o acionista por conta do empréstimo que ele fez no passado ao comprar as ações da companhia, então quando ele paga JCP, ele lá no EBITDA, né, lembrando que o EBITDA é o lucro líquido sobre os juros, os impostos, as amortizações ou as depreciações e as amortizações. Então veja que isso aqui tem uma ordem, né? E é necessário obedecer essa ordem. Então quando ele fala nos juros ali, é o primeiro impacto a ser feito, depois vem os outros, por isso que está nessa sequência. Então, se uma empresa resolve pagar juros das dívidas que tem, prioritariamente, evidentemente que se ela pagar todo o seu EBITDA, né, em juros das dívidas que ela tem, não vai pagar contribuição sobre o lucro líquido e também não vai pagar imposto de renda. É isso que acontece, porque isso vai antes, né? Por isso que é antes dos impostos, dos juros, das depreciações e amortizações. Portanto, se pagou primeiro, não vai pagar depois, se pagou esses juros. Então é assim que funciona o JCP. Quando ela paga JCP para vocês, reduz, isso aqui está dizendo, o lucro real e, consequentemente, tem menos impostos a pagar. Quem vai pagar é você através de imposto retido na fonte. O JCP, então, ele funciona como um redutor da base de cálculo dos impostos das empresas. Também explicadinho aqui, bem bacana. Sugiro a reportagem, caso você queira um melhor entendimento. E assim, nosso vídeo de hoje, com bastante informação, eu tive que trazer o mais rápido possível, da forma mais reduzida, para poder ficar dentro do limite dos vídeos que a gente tem publicado aqui no canal. Sanepar, eu não olho para a Sanepar, por conta que os dividendos que paga, é uma empresa que tem indicadores bons, bem saudável, mas os proventos que paga não me interessam. A Copasa eu gosto, os proventos bons, ainda não me animei de colocar na carteira. A CEMIG é uma ótima pagadora de proventos, nós já temos elétricas, e com relação ao juros sobre capital próprio, como sempre, já desde 95 vem acontecendo isso, quando já foi criado, né, vem tendo essa resistência. Tem dois lados ali, uma resistência pela existência e uma resistência para que ele seja extinto. Então nessa briga aí, pode ser que um dia aconteça
Quem sabe, né? Quem vai poder dizer? Eu não vejo muita razão para existir juros sobre capital próprio, mas ele está aí, ele é uma realidade, e se extinguir a gente volta para os dividendos que não pagam imposto. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.